Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Pira Business, onde leva para você um canal de entretenimento falando um pouquinho sobre negócios, empreendedorismo e carreiras de sucesso. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, o João Carlos Goya, mas na verdade é o nosso querido Johnny. Johnny, muito obrigado por você ter vindo aqui junto com a gente, participar, falar um pouquinho da sua vida, da sua carreira e que a gente possa levar para os nossos ouvintes aí um pouco dessa experiência do intraempreendedorismo, né? A carreira dentro de uma empresa. Porque a gente tem, né, o empreendedorismo, a carreira solo, o dono do negócio, mas também tem a carreira, né, que a gente pode fazer muito bem construída dentro de uma empresa e de uma grande instituição. Mas eu não vou falar dela ainda, eu vou deixar que o Johnny se apresente para vocês. Johnny, obrigado. Obrigado, Giovanni. É um prazer enorme estar aqui, participar do sucesso de vocês aí, né, levando informação, levando toda essa prestação de serviço, na verdade, para toda a comunidade. E é um prazer enorme estar aqui para contar um pouquinho do que eu vi, do que eu vivi e da minha trajetória aí dentro do Senac, dentro da instituição. Bom, como o Giovanni disse, eu sou João Carlos Goya, mais conhecido como Johnny Goya. Isso é um nome artístico que vem lá da minha adolescência, né? Outra hora eu conto essa história, mas acabou ficando, né, um apelido, Johnny Goya, e hoje as pessoas acabam me chamando assim também, mas também oficialmente conhecido como João Carlos Goya. Sou gerente do Senac, estou como gerente do Senac desde 2007, passando por algumas cidades até retornar a Piracicaba, que é a minha cidade, a minha casa, né? Eu sou nascido na comunidade dos tiroleses, dos trentinos, lá em Santana, Santa Olímpia. Passei boa parte toda a minha infância lá e uma parte da minha adolescência até eu me mudar para Piracicaba para poder estudar, né? Que naquela época a gente não tinha o ensino médio lá na comunidade, então a gente só fazia até a 8ª série e depois você precisava vir para Piracicaba para continuar estudando. Então, com 16 anos eu literalmente fugi de casa e vim morar numa república com vários amigos lá da comunidade trentina, né? E cada um aí correndo atrás da sua vida, legal, construindo a sua história, né? Então, começo a contar um pouquinho do que eu fiz. Entrei no Senac, né? Estou no Senac há 24 anos, passou voando esse tempo todo. Com certeza. Né? É uma instituição que a educação, ela é um vírus que acaba nos pegando e sim, você sabe, né, Giovanni, você é do meio educacional também, do sim, meio de treinamentos, né, dessa área de consultoria, e a gente acaba sendo pego por esse vírus e vai ficando. E quando eu assustei, comecei como professor no Senac, e quando eu assustei já se foram 24 anos. Caramba, vai passar muito rápido, né, Johnny? Muito rápido, e quando a gente olha para o passado, você vê quantas coisas você já teve a oportunidade de construir, né? A minha história, ela vem sempre muito ligada à área de comunicação de forma geral, né? Sempre trabalhei, sempre com comunicação e tecnologia ao mesmo tempo, né? Acabavam sendo duas vertentes muito fortes e também com uma pegada artística, né? Então, trabalhei com música, trabalhei com teatro, trabalhei com rádio. Cheguei no Senac, na verdade, para fazer um curso de radialista. Caramba! Fui lá procurar um curso de radialista, setor locução, quando o Senac era ali na Monsenhor Manuel Francisco Rosa ainda, sim, ao lado do Correio. E as coisas na vida, elas têm um potencial para acontecer, quando tem que acontecer, que surpreende a gente, né? Então, sim, acabei fazendo o curso de radialista lá, e gostei tanto do ambiente, das pessoas, que eu acabei perguntando lá para uma das atendentes, olha, como é que faz para trabalhar aqui no Senac? Aí ela falou, olha, mas o que é que você faz? Eu falei, olha, eu dou aula, eu sou professor, dou aula na área de comunicação, dou aula na área de tecnologia. Aí ela me disse, olha, traz um currículo seu e deixa aqui, que eu vou passar para a coordenação. E foi um estalar de dedos, assim, eu deixei o currículo numa semana, no final daquela semana, o coordenador me ligou e falou, olha, a gente tem um curso aqui que a gente precisa de uma pessoa com o seu perfil, você topa vir dar aula? Eu falei, claro que eu topo. E aí eu comecei no Senac como prestador de serviço, da mesma forma que você começou, sim, né? Prestando serviço, dando aula tanto na área de comunicação quanto na área de tecnologia. Sim. E assim foi ficando, até ser efetivado como CLT em 1997.
E desde então eu estou no Senac, numa longa trajetória aí, fazendo muita coisa. Ô Johnny, falando um pouquinho de carreira, a gente já vai falar da carreira, na verdade, do Senac, os desafios, na verdade, da carreira, né? Isso qualquer empresa, mas especificamente naquela que a gente pleiteia e quer chegar num determinado foco, né? Certo. Então, tem muitos desafios ali para serem enfrentados, né? Tem gestão de pessoas, tem políticas de recursos humanos, tem habilidades que a gente tem que desenvolver para você ir dando sempre um passo a mais, né? Os líderes que vão se desenvolvendo, e eu sei que a instituição, ela propicia tudo isso. Sim. Né? Então, eu vejo porque sou ex-funcionário do Senac, mas o Senac trouxe só benefícios para a minha vida. Eu aprendi muitas coisas lá, né? Inclusive com a minha liderança. E hoje em novas empreitadas, mas a gente fala assim, né? Uma vez lá... tá com o pezinho lá. Tá com o pezinho lá. É isso mesmo. E conta assim pra gente, para quem quer visualizar uma carreira CLT, porque às vezes as pessoas falam assim, eu não quero empreender, eu não quero abrir um negócio próprio, que eu acho muito mais difícil, certo. Ou senão aquela coisa, vou trabalhar mais, né? Mas, na verdade, eu falo que quando a gente pleiteia, né, um CLT dentro de uma empresa, a gente trabalha muito. Sim, né? claro. Por mais que se você tenha ali um horário, porque se você tem responsabilidades, você tem foco, você tem direcionamento e tudo mais, né? Tem metas a serem cumpridas e tudo mais. Na sua visão como de carreira, o que você poderia falar para as pessoas que estão em busca do CLT? Né? Como fazer uma boa carreira? Você tem uma carreira bem sucedida dentro de uma empresa, sobre a sua visão gerencial. Muito bem. Tem uma questão que é fundamental aí, Giovanni, que é assim, o empreender, para você gerar um negócio, ele requer muitas habilidades. Uma delas é um domínio emocional, porque você, literalmente, a empresa depende de você. Isso. E se você não tiver as habilidades, a inteligência emocional para lidar com uma empresa, o desafio vai ser muito maior. Né? Só que dentro de uma carreira CLT em qualquer empresa, o empreender faz parte da mesma forma desse processo. Perfeito. Quer dizer, eu não vou empreender para gerar um negócio necessariamente, mas eu vou empreender no meu dia a dia. Vou empreender no meu foco de desenvolvimento, eu vou empreender em trazer soluções inovadoras para a instituição onde eu estou inserido, né? Então hoje a primeira dica é assim, olha, não entre numa empresa e espere que a empresa faça as coisas acontecerem por você. Nenhuma empresa trabalha dessa forma no mundo de hoje. Sim. Né? Sempre foi assim, mas hoje em dia, no cenário mais competitivo, num cenário onde você precisa ser criativo, precisa ser inovador, isso é mais latente ainda. A empresa, ela consegue te ajudar muito, como você bem destacou, né, na sua carreira, né? Da mesma forma que eu, quanto a instituição me ajuda a me desenvolver, ela vai te dar ferramentas e possibilitar caminhos para que você avance. Sim. Mas vai depender de você. Por exemplo, um funcionário que entra lá no atendimento do Senac, Sim. Ele participou de um processo seletivo, né? Ele mostrou a experiência que ele tem, ele apresentou as competências que ele já tem desenvolvidas, outras que ele ainda vai precisar trabalhar, mas se ele chegar lá no Senac, no atendimento, e ele fizer o trabalho dele 6, 8 horas por dia certinho, tudo conforme determina o setor, a carreira dele vai continuar normalmente. A grande diferença vai ser assim, olha, o que é que eu faço, além de fazer o trabalho que eu faço dentro do meu setor? Perfeito. Eu já conheci a instituição, né? Agora eu entendo as possibilidades que eu tenho para me desenvolver. A instituição também, ela não vai dizer para você, olha, faça isso, faça aquilo, você vai seguir esse itinerário. Ela vai te orientar, claro, mas você vai construir isso dentro das suas expectativas, no setor, na área que você vai se sentir mais confortável, né? E aí você vai ter que aproveitar todo esse arsenal de ferramentas e recursos que a instituição te entrega, né? No Senac, por exemplo, você entra no Senac, se você não tem uma faculdade, o Senac vai custear 80% da sua faculdade. Sim. Além disso, você pode participar de toda a programação de cursos, cursos técnicos, cursos de aperfeiçoamento de curta duração, outras modalidades de curso. Você tem bolsa para participar disso. E além de tudo isso, a gente ainda tem a educação corporativa no Senac,
que é algo muito forte dentro das grandes empresas hoje, Com certeza. que é o quê? Um rol de possibilidades de formação. Olha, eu sou do setor de atendimento. Na educação corporativa do Senac, tem um curso para atendimento focado em venda consultiva. Ah, legal, então eu vou fazer isso para melhorar minhas competências. Se eu não quiser fazer, tudo bem, ninguém vai te obrigar a fazer. Sim. Mas esse é o movimento do empreender, Sim. percebe? Buscar até oportunidades dentro desses próprios micromovimentos, né? Dentro da própria instituição, né? Exatamente. E é claro, tem questões de suma importância, a sua disponibilidade, né? Nós estamos falando de uma empresa, por exemplo, do Senac, com 63 unidades no estado. Quer dizer, é um leque de possibilidades para você se movimentar muito grande. Sim. Às vezes, também o empreender faz parte disso. Eu fico dentro de uma filial, uma cidade onde eu estou, e às vezes demora para aparecer oportunidades. E eu não olho para uma cidade do lado, por exemplo. Nossa, olha, em Rio Claro vai ter a oportunidade X que eu estava esperando. Sim. Por que é que eu não vou empreender nesse sentido? Isso é empreender. Sim. Né? Ah, ok, vou sair da minha zona de conforto, vou ter que mudar de cidade, talvez minha vida fique desestabilizada por um período, mas você vai olhar a médio e longo prazo os benefícios que isso Com vai certeza. te trazer. Por exemplo, eu fiquei como professor no Senac até 2001. Eu ia te fazer justamente essa pergunta, porque você perambulou por muitas unidades, né, Johnny? Exatamente. Até chegar e, na verdade, aliás, você saiu de uma cidade, foi para muitas outras, Exatamente. pela própria instituição, fazendo os seus, né, ficando tempo, né, e depois ainda deu certo de ser realocado para a cidade de origem. Exatamente. Né? Que isso foi um presente, né? Voltar para a minha cidade, Sim. onde meus filhos puderam nascer, foi um grande presente Com que eu certeza. recebi da instituição, né? Mas é disso que eu estou falando. Se eu não estivesse disposto a sair de Piracicaba lá em 2001, quando eu era professor em Piracicaba, eu era Sim. solteiro, né? Não tinha nada que me prendesse à cidade, para ir para um novo cargo em São Paulo, lá na unidade da Cipião, na Lapa, provavelmente eu poderia estar em Piracicaba ou nem estar mais no Senac, ou estar no Senac Piracicaba até hoje como professor também. Sim. Né? 24 anos depois eu podia falar, bom, o que é que eu fiz com a minha carreira? Eu entrei como professor, continuo como professor. Ok, poderia chegar a 40 horas, que é o máximo que o professor pode ter, né? Ter um salário de mercado ainda aqui razoável, mas provavelmente tantas oportunidades não se abririam. Sim. Então, quando eu aceito o desafio e entendo que eu preciso empreender, mudar de cidade, ir para uma cidade igual São Paulo, né, que não é fácil, né? Sim. Encarar a vida em São Paulo, pensando na dinâmica da cidade, no custo de vida na cidade, Sim. é um grande desafio. E se eu não tivesse aberto essa porta e mudado de cargo, aí passado a ser um técnico, um coordenador de áreas, provavelmente a minha carreira não teria caminhado da forma que ela caminhou, né? Então, quando a gente fala em empreender, tem o empreender, que é para você construir, criar uma empresa, gerar um negócio a partir de um insight, de uma ideia que você tem, ou de um serviço que você presta, de um produto que você faz, mas tem o empreender, né? Esse empreender dentro das instituições. Sim. Né? Você cria as suas oportunidades. A instituição te dá os meios, os caminhos, a orientação e as ferramentas para você caminhar. Sim, perfeito. Johnny, uma outra coisa importante, né? Quando que a gente vai buscando essas novas oportunidades, que é muito nítido, né? Quando as pessoas falam assim, mas como que eu faço para entrar no Senac? Porque tem duas situações, né? Os contratados externos e o plano de carreira interno. Certo. Né? Então, falando um pouco de política de RH, mesmo eu não estando na instituição, eu tenho as mesmas oportunidades de quem já está na instituição? São as mesmas. Exatamente. Que eu vi, né? Os critérios são iguais para ambos. Não significa que estando lá dentro tenho ou melhores oportunidades. Ou quem tá... Isso vai muito da política de RH, e não é só do Senac, de qualquer empresa. Sim. Né? Quando abre uma vaga externa, porque às vezes é bom colocar sangue novo na empresa. Claro. Né? Porque oxigena, dá outra dinâmica, dá outro ritmo. E às vezes os funcionários que são internos, eles não entendem. E eles falam, nossa, mas por que está abrindo externo se tem um monte de funcionário aqui que dá para atingir o resultado? Sim. E aí fica aquela briga, né? Aquela panelinha de conversa dentro das empresas. Sim. E, por que isso, por que aquilo? Mas, na verdade, é assim, a questão vai de novo o que você falou.
será que eu me preparei para essa vaga? Exatamente. Será que eu desenvolvi as habilidades que a vaga requer? Eu, né, estar lá, eu falo no sentido imaginativo, não significa que eu esteja preparado para assumir outras posições. Se ao longo do tempo não demonstrei interesse ou habilidades e não desenvolvi, fiquei na minha zona de conforto. Certo. Né? Então, e porque quem vem de fora está com esse sangue no olho, que quer entrar, que quer fazer acontecer, principalmente quando eu falo que muitas vezes, né, as pessoas escolhem onde que elas querem trabalhar, mas elas também se preparam para entrar nas empresas que elas querem trabalhar, porque elas já sabem quais são os caminhos, os recursos para chegar até naquela empresa, o que ela valoriza. Se é uma empresa de cultura americana, o que eu tenho que saber? Pelo menos eu tenho que ter um inglês, uma formação. Uma empresa de cultura chinesa, japonesa, tem que ter outro estilo de filosofia empresarial. Então, onde que eu vou me inserir? A gente, enquanto protagonista da busca dessa oportunidade, a gente tem que ir se qualificando para a gente poder fazer esse meio campo. Exatamente. E é dessa forma que a gente pensa no Senac. Por exemplo, os cargos que a gente chama do primeiro stage ali, né? Os auxiliares administrativos, que nós chamamos, né? Agente técnico administrativo, sim, são 100% vagas externas. Então, para você entrar no Senac, se você não é uma pessoa sênior, que já tem uma experiência muito grande, ou já não é um profissional com muito gabarito, muitos anos de experiência, a porta de entrada são esses cargos, né? E a mesma coisa, professores, docentes, a mesma coisa. Então, são todos processos externos. Então, a pessoa que já tem alguma experiência em atendimento, todas as vagas que abrirem de atendimento no Senac vão ser externas, só para externos. Eu quero trabalhar junto com a coordenação de cursos. Todas as vagas de apoio técnico são externas. E por aí vai, né? Auxiliar administrativo, auxiliar da secretaria, manutenção, limpeza, patrimônio, todas as vagas são 100% externas. Onde as vagas começam a ser mistas? Elas começam a ser mistas nos cargos de liderança, onde você tem os cargos de liderança. Então, hoje, para você conseguir trabalhar num cargo de coordenação técnica, né, que é o técnico que nós chamamos, que é a pessoa que coordena os cursos, perfeito. Você tem a oportunidade tanto para o funcionário de casa, quanto para alguém do mercado, que venha do mercado. E essa polinização ela é muito importante, porque às vezes, nesse processo que nós dizemos que as empresas hoje precisam se adaptar sempre às novas realidades, precisam inovar, precisam ter soluções criativas, o que não me ajuda necessariamente é eu ter uma equipe inteira, por exemplo, que já esteja com todos os vícios institucionais que anos e anos de carreiras trazem. Sim. Então, quando você traz alguém que vem com um olhar diferente, que começa a gerar ruptura, começa a questionar por que vocês fazem isso assim, não poderia... Você acaba tendo um ganho, com certeza, de performance de equipe. Então, é possível. Agora, para quem está dentro, claro que quem está dentro tem algumas vantagens. Eu já conheço a instituição, eu já sei o core business, sei como a instituição funciona, sei de que forma ela caminha, sei o que é valorizado dentro da instituição. Com certeza. Né? Já conheço tudo isso. Mas é claro, se eu não me preparar tecnicamente e também nas questões de competências comportamentais, eu posso estar lá dentro há anos e não vou conseguir avançar. Sim. Aí eu vou disputar com alguém de fora que está tão ou mais preparado que você. Perfeito. E provavelmente eu não vá conseguir avançar, né? O único cargo que hoje a gente não tem essa possibilidade de abertura externa são os cargos gerenciais. Sim. Porque aí a instituição realmente, como ela tem um stage de profissionais de liderança muito grande, ela acaba apostando nesses profissionais que já estão há anos e anos na instituição. Porque é um desafio muito grande, né? Requer inúmeras habilidades, não só você tem que ser um gerente administrativo dentro de uma escola, você tem que ser um gestor educacional, tem que discutir as questões pedagógicas e educacionais, você tem que ser um gestor de parcerias e relações dentro da cidade. Enfim, você precisa ter habilidades políticas. Com certeza. E isso só quem está na instituição há muito tempo acaba vivenciando já de alguma forma, né? Não que alguém no mercado não tenha competência ou possa vir preparado para isso, pode sim. Mas é claro, vai levar um tempo maior para entender a dinâmica. Já domina essa expertise. Para programas assim, né, de nível, tem a própria instituição, ela cria, né, um modelo
programa, né, de movimentação, né? Exatamente, nós criamos Então a gente define lá periodicamente, conforme vão aposentando, os gerentes, os gestores vão saindo, a gente cria um processo, é um processo seletivo dentro da própria instituição. Uhum. Então as pessoas já estão há anos lá no Senac, mas elas passam por um crivo de um processo seletivo. Para tentar trazer esse olhar diferenciado, ele está, inclusive, às vezes, contratando consultorias externas para fazer o processo seletivo dentro. Caramba! Para as gestões, né? Então, isso é buscar. Às vezes, eu olho para o mercado e falo, olha, tem uma expertise melhor do que a minha para fazer isso. E eu vou trazer essa expertise, né? Legal. Hoje em dia, as instituições que não olham para fora também, que não olham para o seu entorno, não olham para as suas deficiências, provavelmente elas têm mais dificuldades de avançar, de se adaptar e evoluir, né? Sim. O Senac, Johnny, é uma instituição de vanguarda, né? Fomentada aí com acordos comerciais no varejo, né? Que foi criada em função disso, recebe verbas compulsório, né? Da arrecadação de impostos e tudo mais. E ela é uma marca muito forte, muito valorizada no currículo, né? Dos alunos, né? Das pessoas que trabalham, que passam por essas instituições, porque as pessoas veem como uma marca não só forte, como uma marca de qualidade. Sim. Né? E a gente vê que o Senac ele sempre tem essa preocupação, enquanto uma empresa de prestação de serviço da área de educação, em proporcionar a melhor educação. Certo. Né? Então, e como que a empresa... hoje, a educacional, qual que é o olhar dela para essa nova frente de pessoas, de jovens que estão chegando para a instituição? Porque agora abriu, né, há algum tempo o ensino médio. Sim. Também, que não era, na verdade, a proposta, e na verdade é uma remodelação, uma adaptação de mercado que tem que, né, ir acontecendo. Como que está sendo a questão do ensino médio dentro da instituição? Muito bom, muito legal essa pergunta, porque ela está muito ligada hoje ao processo de evolução de qualquer instituição. Sim. Né? As empresas hoje, né, que não estiverem atentas ao que elas produzem, ao que elas comercializam, aos formatos de negócio e a forma como ela trabalha, pensando sempre em como ela vai evoluir, provavelmente a tendência é que ela tenha muitas dificuldades de sobreviver futuramente. Sim. Porque hoje você tem um mercado muito competitivo, né? Por exemplo, quando eu entrei no Senac, lá em 95, né, como prestador de serviços, eu conseguia contar no dedo o número de escolas profissionalizantes e técnicas que tinham na cidade. Perfeito. Hoje nós temos uma escola técnica profissionalizante a cada esquina, né, oferecendo o mesmo tipo de produto que a gente. E aí, o que nós fazemos? O que qualquer instituição precisa fazer para se diferenciar? Ela precisa estabelecer um fluxo e um processo de inovação contínua dentro dos seus fluxos, dentro das suas análises de negócio, né? O ensino médio, por exemplo, ele surgiu de uma dessas pesquisas de tendência, de uma dessas análises. Olha, onde é que existem lacunas no mercado? O que é que existe no mercado que a gente pode melhorar, pode usar nossa expertise para melhorar? E aí surgiu a proposta do ensino médio integrado com o curso técnico. E olha que interessante, o que quer dizer o integrado? É que realmente é integrado. Não é concomitante, não é paralelo, não é complementar, suplementar, como os modelos já existiam. Sim. Não, esse jovem ele chega às 7h30 da manhã no Senac, fica até 1:45 e nesse período ele faz o ensino médio e o curso técnico que ele escolher. Legal. Seja técnico em multimídia, seja técnico em informática, seja técnico em administração. Então ele vai escolher o curso técnico e essas competências, essas áreas de conhecimento do ensino médio vão estar totalmente conectadas ao ensino técnico. Hoje o Senac de Piracicaba, ele oferece qual modalidade de ensino médio em relação ao ensino técnico? Nós temos o ensino médio com o técnico em informática e o ensino médio com o técnico em multimídia. Perfeito. Né? Então hoje nós temos esses dois cursos caminhando. Né? Tá. E o mais interessante, você, além do diferencial de você ter um curso técnico integrado e que vai fazer parte do currículo da formação profissional desse jovem, você consegue dar sentido
as áreas de conhecimentos, né? As chamadas disciplinas dentro das escolas, né? A gente chama, tradicionalmente chamadas disciplinas, nós chamamos de área de conhecimento. E cada área de conhecimento vai se conectar com o ensino técnico de alguma forma. E o aluno começa a perceber sentido naquilo, então ele vai dizer, ah, que legal, então eu preciso aprender isso em matemática, porque eu vou usar para isso, né? Ah, que legal, eu preciso aprender isso em português, né? Em linguagens, porque eu vou usar para isso. E você começa a trazer um modelo de educação que faz sentido, né? Não é aquela sensação de vazio que o aluno vai para a escola e fala, para que eu vou aprender isso? Né? Onde eu vou usar isso? Né? Então você começa a quebrar essa questão, né? E você tem, dentro do ensino médio integrado ao técnico, a possibilidade desse aluno estagiar. Aí você rompe uma segunda barreira. Que legal. Que é aquela barreira do aluno que sai do ensino médio e não sabe fazer nada, ainda não tem nenhuma experiência de profissional. Sim. E com o estágio durante o período do curso, ele já sai, inclusive, com uma bagagem profissional, com uma primeira experiência profissional. Legal. Então isso é muito bacana, porque você começa a entregar um grupo de jovens que já sai com outro olhar. Com certeza. Com outro conceito de mundo, né? Tanto educacional quanto profissional. Ô Johnny, eu acho muito complementar, o que eu vou te perguntar agora, sobre a questão dos programas de gratuidade. Certo. Porque a gente tem que levar essa informação para a população, porque a população não sabe, muitas delas não sabem, né? Então, muitos jovens falam assim, não tem condições, porque eu vou ter que pagar, porque não sei o quê. E cada vez mais isso está sendo redistribuído, essa forma do pensar e a mudança desse pensamento. Porque eu vejo o Senac como uma instituição que ela está cada vez mais o quê? Se voltando para realmente integrar mais essas pessoas, os jovens, pelos programas de gratuidade, bolsas, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Muito bem, acho que é muito oportuno. Te agradeço, inclusive, por nos ajudar a divulgar essa informação, né? O Senac, ele sempre, desde a sua criação lá de 1946, ele sempre prezou por devolver à comunidade, através da responsabilidade social, o investimento que é feito dele. E nesse sentido, todas as instituições ligadas ao Sistema S, conhecido Sistema S, leia-se aí Senai, Sebrae, SESI, SESC, o Senar na agricultura, o SESC-Senat na área de transportes, né? Todas as instituições, elas recebem esse recurso vindo das empresas, né, arrecadado através da folha de pagamento das empresas, e elas procuram devolver todo esse recurso, porque são instituições que não trabalham com a previsão de lucro, né, não trabalham para gerar dinheiro, para ganhar dinheiro. Então, o que nós fazemos, na verdade? Hoje, no Senac, para você ter ideia, desde 2009 a gente tem um programa Senac de gratuidade. Legal. O programa Senac de gratuidade foi um acordo para ampliar, inclusive, esse número de bolsas para a população que a gente fez com o MEC lá em 2009, né? E hoje, dois terços do recurso do Senac é investido na gratuidade. Perfeito. Quer dizer, se o Senac arrecada R$1 milhão todo ano, ele vai devolver exatamente 2/3 desse valor para a comunidade em formas de cursos gratuitos. Só para vocês terem ideia, em 2022, no estado foram 177 mil bolsas. Caramba! E esse ano a previsão é de 185 mil bolsas. Maravilha. Só em Piracicaba, 2.500 bolsas ou mais. Que maravilha. Quer dizer, hoje só não vai estudar numa instituição de qualidade, numa metodologia diferenciada, né, em laboratórios e espaços educacionais que não deixam nada a desejar para primeiro mundo, para qualquer escola de primeiro mundo, se realmente não quiser ou não tiver essa consciência da necessidade. E pasmem, hein? Nós estávamos, antes de vir para cá, estava participando de uma reunião do Conselho Municipal de Trabalho e Renda, e o grande desafio sempre colocado, tanto por sindicatos, tanto da empresa quanto dos funcionários, é a dificuldade de arregimentar pessoas para fazerem cursos gratuitos. Caramba! Oferta de curso gratuito na cidade, em todas as áreas, e as pessoas precisam, de uma vez por todas, botar a mão na consciência e entender o seguinte: sem estudar, não vou conseguir oportunidade em lugar nenhum.
Não existe mais. Eu lembro quando eu era adolescente, o meu pai falava, olha, vou falar lá com o fulano da empresa X e ele vai arrumar uma vaguinha para você na empresa, sem eu ter estudado nada, sem eu saber de nada. E ele me botava no chão de fábrica lá. Hoje você não vai para o chão de fábrica com uma produção sem, no mínimo, apresentar competências mínimas, sem ter conhecimentos mínimos. Sim. Então, eu vou dar um exemplo bem claro. Eu não vou trabalhar no chão de fábrica na Caterpillar, por exemplo, ou na Hyundai, se eu não tiver um curso de logística no Senac. Né? Não vou trabalhar em nenhuma outra empresa se eu não tiver um curso X que me desenvolveu competências. E isso tem que ficar muito claro para a população, né? Tinha até aquele ditado antigamente, né? Olha, meu filho, você vai ser médico, boa sorte, vai estudar a vida inteira. Sim. Hoje você vai dizer isso para qualquer pessoa. Você vai ser o quê? A, B, C, D ou E? Boa sorte, você vai estudar a vida inteira. Exatamente. E é isso, a gente precisa trazer luz, precisa trazer consciência para as pessoas. Procurem as instituições, as oportunidades estão aí, né? Tudo com bolsas de estudos gratuitos e vocês vão conseguir, certeza, conseguir o caminho. Sim, para quem tá nos vendo, né, após aí todas essas informações, podem estar se perguntando, como que eu faço para acessar isso? Eu vejo pelo site, vou até a instituição, dá um parecer pro pessoal. Você tem os dois caminhos, você pode ir até lá a instituição, a gente tem a equipe de atendimento de segunda a sexta, das 8 às 21 horas, sábado das 8 ao meio-dia, atendendo para tirar qualquer tipo de dúvida. Eu não sei que curso fazer. Os períodos também, né, de inscrições, né? Exatamente. Eu não sei que curso fazer. Vamos lá, vamos tentar identificar dentro do seu perfil, dentro do que você gosta, das suas experiências, qual curso seria bacana, a área que você pretende trabalhar, né? Então aí a gente faz uma orientação. Mas o processo todo ele acontece de forma eletrônica. Então, como é que funciona? Vou dar um exemplo. Olha, vamos supor que eu tenho um curso no dia 20 de maio começando, um técnico em informática. Certo. Legal. Como é que eu faço para participar desse curso? 20 dias antes, ou seja, se é dia 20 de maio, no dia 1 de maio, ao meio-dia, no site do Senac, vão abrir as inscrições para a pessoa se inscrever. E o que ela precisa fazer? Precisa ser rápida, porque é bastante disputado. Então, meio-dia eu preciso estar a postos ali no meu computador, no meu celular, fazer a inscrição e atender os pré-requisitos. Bom, Johnny, já querendo saber, né? Uma curiosidade, de onde vem o Johnny? Porque primeira coisa assim, tem duas coisas que vem na minha cabeça quando eu falo Johnny. Johnny Walker. Boa lembrança. Boa lembrança dos velhos tempos, né? De baladinha. E o Johnny do Senac. Muito bem, que legal. Na verdade, é um pouco assim da cultura de nomes, né, que a gente tem, né? Sabe a história de Eduardo que vira Dudu, né? É um pouco dessa brincadeira, né? Todo João vira John, vira Johnny, né? E foi meio assim que começou, né? Então estava eu lá nos meus anos iniciais de escola, lá em Santana, lá, né? No bairro dos Tiroleses. E aí, né? Acho que até por essa questão de ter um monte de João na sala, não sei o quê, né? E aí o pessoal começou a brincar com essa coisa de Johnny, porque tinha sempre os artistas, né, de Hollywood, inclusive com os nomes Johnny, né? E eu comecei com a vida artística, brincar de tocar violão, brincar de tocar guitarra, muito cedo, né? E isso, tipo, lá em Santana, em Santa Olímpia, que é um berço de cultura, né, musical, de dança, de música, né, de canto, hoje tem várias bandinhas. Praticamente eu fui uma das primeiras pessoas a criar uma banda lá em Santana. Que legal, não sabia disso. E isso foi ficando, né? Foi ficando como uma brincadeira de nome, Johnny, por conta de música e tal. E foi ficando esse apelido. Até que quando eu comecei a trabalhar com teatro também, comecei a trabalhar com rádio, aí eu precisava buscar o DRT, né? Que é o documento da formação profissional. Certo. E quando eu fiz o processo lá no sindicato, no SATED, Sindicato dos Artistas, né, para tirar o DRT, o documento, né, tinha vários amigos lá da área artística e tal, e aí, conversando muito com eles, falaram, olha, como é que você vai fazer o registro do seu nome e tal? Bom, meu nome é João Carlos, né? Falaram, olha, João Carlos artisticamente, né, não diz muita coisa, né? Tem algum apelido? Aí eu falei, eu tenho o Johnny e tal, não sei o quê. Aí eles foram me orientando, falaram,
bota Johnny Goya que isso vai ser um nome artístico, se você for seguir a carreira vai ser legal, vai ser algo que as pessoas vão lembrar, né? E acabei fazendo isso como um nome artístico, né? Tá lá no meu registro DRT, na minha carteira de trabalho, como nome artístico. Caramba! E ficou também, depois, quando eu fiz jornalismo, acabou ficando no registro do MTB, né? Porque é tudo a mesma sequência de registro. E do radialista, idem, né? Caramba! E chegou uma hora que nem minha mãe me chamava de João mais, né? Aí foi ficando Johnny. E assim foi, né? Essa brincadeira artística aí da música, do teatro, da TV, acabou ficando esse nome, essa marca, né? Que eu acabo usando bastante, né? Ô Johnny, e essa coisa, né, dessa sua veia artística, né? De onde que você acha que veio esse dom? Já vem de família? Porque a gente fala muito em dom, né? A gente nasce com um dom. Você nasceu com esse dom, você desenvolveu esse dom, foi influenciado pela família. Como que conta um pouco dessa sua história artística. O próprio violão que você toca, guitarra que você canta. Legal. Acho que tem muito a ver com a herança familiar, tanto que é natural, né? Você vê pessoas onde você tem músicos dentro de casa, é natural que as crianças e os filhos se interessem por aquilo, Legal. né? A minha família sempre teve pessoas que gostaram de música, né? Bom, acho que também não existe algum tirolês que não gosta de música, né? É verdade. Se tem coisa boa que o tirolês sabe fazer, é comida boa, dançar, celebrar a vida, cantar. Então, isso vem um pouco até da própria cultura nossa. Legal. Mas sempre da minha família tiveram pessoas que tocaram instrumentos. O meu pai, por exemplo, tocava violão. Os meus tios tocavam violão. E eu estava sempre junto com eles e comecei a me interessar. Aí comecei a brincar de tocar violão, até que o meu pai falou, eu vou colocar, você gosta mesmo? Eu falei, acho que eu gosto, não sei o quê. E aí ele me botou a fazer curso de violão. Olha que interessante, né? A gente estava falando sobre educação, até para você trabalhar algo que pode vir latente, como um dom, né? A palavra que você usou, você precisa estudar, você precisa batalhar, precisa buscar, né? E aí fui fazer curso de violão. E aí gostei tanto que foi caminhando com isso, até que eu virei professor de violão. Né? Caramba! Foi muito legal. Porque aí depois de um tempo que eu estava trabalhando com a música, aí eu trabalhava num projeto antigo aqui de Piracicaba que chamava Cultura nos Bairros. Cultura nos Bairros. Que era muito legal, né? Então tinha o Marcelo Vidal, que é outro músico aí na cidade, e a gente ia para as comunidades dar aula de violão para os jovens, para a população, era muito bacana, né? Então acabei me tornando professor também na música. E depois, na sequência, várias pessoas da família continuaram tocando, né? Hoje meus primos tocam, é muito interessante que as gerações elas vão se mantendo. Que legal. E essa tradição vai se perpetuando. E a minha filha, por exemplo, adora cantar. Né? Bacana. E aí, às vezes, eu brinco de gravar lá com ela, vamos cantar uma musiquinha, aí eu toco, ela canta, né? Você falou, mas era a minha próxima pergunta que eu ia fazer para você, e agora como está passando já de geração, porque já vi a sua filha cantando junto com você, Sim. É uma gracinha. E ela quis ter um ukulele, né? Que é um violãozinho menorzinho, né? Um tipo de violãozinho só de 4 cordas, aí ela começou a estudar um pouquinho. Então é dessa forma que a gente vai estimulando e uma coisa importante, eu acho, Jovem, nessa história toda, as questões artísticas, as competências artísticas, tanto quanto as competências de comunicação, hoje são competências extremamente valorizadas, né? A gente às vezes tem uma ideia um pouco desconstruída, mas você toca, você canta, você só vai ser feliz se você for um cantor famoso. Você gosta de teatro, você gosta de arte, você vai só ser feliz se você for um ator da Globo. Sim. E não é verdade. Todas essas competências, elas vão trazer conhecimentos e experiências diferenciadas para a sua vida. E você vai usar isso hoje. Competência é algo transversal. Sim. Então, em toda a minha carreira, fora e dentro do Senac, usei sempre a música, usei sempre as competências do teatro, da comunicação, para poder trabalhar e fazer meu trabalho de uma forma diferenciada. Então até isso é interessante. E a arte e a comunicação como que aproxima, né? Exatamente. Ela agrega. Agrega. Né? A arte sempre é agregadora, né? Sim. Não existe um lugar no mundo onde você sentar com um violão não vai fazer uma rodinha em volta de você. Sim, com certeza. Então é isso. Ô Johnny, vamos nos nossos momentos finais. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para esses jovens, para o pessoal mais maduro, sobre essa questão, né, dessa evolução, dessa importância da educação
que sempre há tempo ou de começar ou de recomeçar. Exatamente. Né? Então, que você deixar essa mensagem para essa galera e deixo com você agora. Tá bom, que bacana. Esse também é um assunto que eu gosto muito de falar, como é que eu olho para as oportunidades de mercado, como é que eu caminho pensando na minha trajetória profissional. Hoje tudo é transversal, né? A primeira coisa que eu tenho a dizer é, estudem. O quê? O que vocês quiserem. Competência e conhecimento são transversais. Você pode, eu sou jornalista de formação e hoje estou como gerente do Senac. Né? Você pode fazer qualquer tipo de formação, qualquer tipo de curso e usar essas competências. A maior habilidade que uma pessoa pode ter é como é que eu pego essas competências que eu desenvolvi e uso ela para algo que eu estou realizando nesse momento. Então a primeira dica é essa, sabe? Não importa, estude. O caminho para você se desenvolver é estudar. Né? Segunda questão, hoje o mercado está pedindo pessoas criativas, inovadoras. Legal, tá sim. Mas isso são também competências que podem ser desenvolvidas. Ninguém, né, com raras exceções na história da humanidade, ninguém nasce com um dom, um talento criativo absurdo, absoluto. Então você pode estudar e pode desenvolver essas competências, né? E aí, claro, juntar com a sua força, com a sua vontade de prosperar, né? Acho que para os adolescentes principalmente, né, a gente está falando sobre uma geração que, graças a Deus, vive muito melhor do que a nossa, né? Onde eles têm tudo à disposição, né? Tem um mundo muito melhor à disposição deles, pensando inclusive em recursos, mas entendam que uma hora a responsabilidade tem que ser sua. Você passa a ser dono do seu protagonismo e da sua vida, né? E você vai buscar o seu caminho, né? Vai retribuir todo o investimento que seus pais fizeram em você, né? Então esse é um caminho que não tem como você errar. Atento sempre, questões da tecnologia, que hoje a gente não avança, a gente não faz nada sem a tecnologia. Não necessariamente eu vou ser um profissional de tecnologia, mas como é que eu extraio o melhor da tecnologia? Sim. Como vocês aqui, né, fazendo esse belo trabalho e usando toda uma plataforma de tecnologia para levar esse conteúdo, essa comunicação para um número grande de pessoas que era impensável antigamente. Né? Então retire o melhor dessas oportunidades e entendam que não existe caminho fácil. Né? O caminho é sempre de muita transpiração, muita inspiração e muita transpiração. Né? Com certeza, se você se dedicar e estudar e sempre se empenhar, né, o mais importante, independente do que eu faço naquele momento, mesmo que eu não goste tanto daquilo, faça o seu melhor. Entregue o seu melhor, porque você vai conseguir, inclusive, força e conhecimento para mudar algo que não está te deixando feliz. Perfeito. Johnny, cara, eu quero muito te agradecer. Obrigado pelo seu tempo, por estar participando com a gente aqui desse programa. Fiquei muito honrado com a sua presença aqui, viu? Que bom. Isso aí. Gente, então, lembrando, inspiração e transpiração. Vamos em frente. Bora! Obrigado, Giovanni. Grande abraço, meu querido. Valeu. Tchau, tchau.